Bom dia, povo lindo, povo amado de Deus. Graça e paz, tudo incrível. E aqui, levando o nosso pensamento, preso ao trono da graça de Deus, olhando para Ele, o autor e consumador de nossas vidas, que nos diz, a sabedoria. Habito com a prudência e acho o conhecimento dos conselhos. O temor do Senhor é odiar o mal, a soberba e a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Eu odeio. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Eu amo os que me amam, e os que cedo me buscarem, me acharão. Riquezas e honra estão comigo, como os bens duráveis e a justiça. Melhor é o meu fruto do que o ouro refinado, e os meus ganhos mais do que a prata escolhida. Ricos da graça de Deus. As bênçãos do Senhor enriquecem e não traz dores. As riquezas do Pai, a riqueza do Pai é durável e é a justiça. É o amor, é o Evangelho que se manifesta em nós quando entendemos que esse não é o caminho e a verdade e a vida. A riqueza de ouro e prata, ouro refinado, não é a riqueza. Você pode ter tudo. Se você não tiver a riqueza dele, que é a manifestação da sua justiça em nós, que é o Evangelho, que significa boas novas, não tem como andar no caminho. O pensamento é de paz e não de mal. O pensamento é avançar e não retroceder. A busca em paz, em amor, em servir sem querer nada em troca. Em buscar viver o gozo, que é a alegria do Espírito que se manifesta em nós. Esse reino inesgotável, inabalável, ele está entre vocês. E aqui vamos para mais um dia buscar se alimentar da riqueza durável, a riqueza que nos faz crescer e não traz dores. Por isso que quando nós acordamos aqui, nós dizemos, ricos da graça de Deus, estar tudo incrível mediante as nossas lutas internas, pensamentos de paz, mediante os momentos difíceis, porque a paz que Ele dá não é a paz que o mundo tenta dar. Então, juntos, nós vamos meditar na palavra de Deus, todos os dias dentro da permissão dEle. Ontem, quando eu estava meditando, eu estava lá na carta de João 14, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Filipe, tanto tempo com ele, e não estava atento. Tomé, síndrome de Tomé, onde todos conhecem. Só acredito se eu ver a mão dele furada. Porque quando Jesus volta, dentro da história, a Bíblia vai dizer que quando ele aparece, Tomé não estava. E mesmo assim Tomé estava duvidando. Quando a gente fala sobre o caminho e as bênçãos que enriquecem não traz dores, a gente precisa se atentar para as dúvidas que nós temos, que muitas vezes a gente empata o nosso caminho mesmo. E falar de Jesus não é difícil. Ministrar, pregar a graça de Deus não é difícil. Difícil se torna quando a gente começa a inventar e quando a gente começa a duvidar. Quando a gente começa a espiritualizar tudo. Jesus não espiritualizava absolutamente nada. Jesus tratava eles como dentro da cultura judaica, dentro do crer deles da época,
Jesus ia tratando cada um, né? Cada momento, sabendo, claro, a mente de todos ali, mas ele confrontava com a riqueza que é durável, com a riqueza que é inesgotável. Você vê que quando ele diz aqui, ó, riquezas e honra estão comigo, assim como os bens duráveis e a justiça. Se você pega esse versículo aqui, riqueza e honra estão comigo. Então Deus, Ele vai derramar ouro e prata na sua vida 100 vezes mais. Vem aqui e traga o seu tudo. A pessoa não verifica, acha que o caminho é esse. Só que embaixo ele diz, melhor é o meu fruto do que ouro. Ele já está falando que não vá por esse caminho e não, volta a dizer, significa que você não tem direito de ter. Melhor é o meu fruto, fruto doce, caminho doce, do que ouro, está falando de riqueza, do que ouro refinado e os meus ganhos mais do que a prata escolhida. Lá em Mateus 6,19 ele diz, não ajunteis nem ouro, nem prata, onde a traça e a ferrugem os ladrões minam e roubam, mas ajuntei ouros no céu. Talvez você seja novo no canal ou você não acompanhou das vezes que nós ministramos aqui sobre não ajunteis nem ouro nem prata, onde a traça e a ferrugem corrói, os ladrões minam e roubam, mas ajuntei ouros nos céus. Aí a pessoa vai entender, então lá no céu vai ter ruas de ouro, como eu já ouvi gente dizer assim. Ajuntei ouros no céu. Como é que você está juntando ouros no céu? Bora entender o raciocínio? Para você entender o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele mandou juntar ouro no céu. E como é que você vai juntar ouro no céu? Você vai ganhar aqui, vai mandar para lá? Porque ouro, né, é poupável. Espírito volta à eternidade e lá você vai ficar tocando em ouro, vai ter ruas de ouro, você vai comprar o quê? Juntar ouros nos céus, volto a dizer, na linguagem judaica, céu, tem vários significados. Ó estrela que caíste do céu, ela não caiu do céu. Ali é um homem que se achava demais, ponto elevado, altura, céu, e ele caiu. Era soberbo, se achava demais. O outro sentido do céu é quando você entende o contexto dentro da cultura, ajunteis ouros nos céus. Céu, ele está falando da sua mente. A mente, para que você ajuntar o ouro, ajuntei tesouro, e esse tesouro, quando você entende, que tesouro é esse? Já que ele está mandando eu ajuntar tesouro na minha mente. Aí você vai lá em 2 Coríntios, que eu não vou abrir aqui agora, capítulo 4, versículo 7. Tendo esses tesouros dentro de um vaso de barro, o tesouro é o Espírito. É o que enriquece e é durável, não traz dores. Aí você começa a entender. Dentro disso tudo não significa que Jesus, Deus, está dizendo então eu vou ter que ser sempre uma pessoa que não venha conquistar nada. Não, você tem que conquistar é tudo. Você tem direito de tudo. Só que antes de tudo, tem equilíbrio emocional para desfrutar do tudo. Para quando tudo chegar, você não ensoberbecer e se debruçar mais na sua riqueza, ou dizer que você é abençoado por Deus e o outro não é abençoado por Deus, porque todo abençoador, todo abençoado, ele abençoa. Ainda tem esse quesito. Por isso que a gente precisa entender, né? Para na hora que chegar aquilo que você sempre plantou para colher, você ter equilíbrio emocional para desfrutar. Alguns têm, outros não, se perdem. E ele diz, que proveito tem um homem em ganhar o mundo e perder a sua alma. E aí quando perde a alma, não é a alma sair do corpo, a alma são as emoções. Não tem mais tempo de uma reflexão. Os que cedo me buscarem não significa que tem que ser de manhã cedo. Cedo me buscarem é que o dia é hoje. Não cedo me buscar. Vai levantar que hora? Eu vou levantar 3 horas porque... Não, gente, 3 horas da manhã, não. Se for cabível de você levantar 3 horas porque você vai fazer algo, beleza.
Mas o que cedo me buscar não é uma luta porque o povo está dormindo e você vai buscar cedo. Cedo é a gente se atentar. É hoje, é não ficar postergando, é não ficar procrastinando a situação de não, eu vou buscar o Senhor. Buscar o Senhor é manifestar o amor, é conhecer o caminho, é conhecer a verdade. Pode ser meia-noite, 10 horas, 22 horas, 19 horas. Então tem essas situações que às vezes, por ensinamento ou por leitura no sentido literal, a pessoa se perde. Ouro nos céus. Os que cedo me buscarem. Não, vou estar lá com o irmão Sandro que ele levanta. Levanto que eu vou trabalhar daqui a pouco. Entendeu? Mas se não, eu não viesse trabalhar, talvez porque eu sou uma pessoa que acordo cedo, né? Eu vinha gravar logo cedo esta reflexão. Mas não por esse sentido de querer mostrar, querer me sacrificar. Não, aqui é no sentido do amor. E a gente continua a falar do caminho. Ontem eu estava com um colega, o colega disse assim, Sandro, eu falei, diga meu irmão, rapaz, essa semana um cara tentou falar comigo e ele tentou me ungir. Eu falei, e aí, o que é que você acha disso? Eu falei, ele tentou te ungir por quê? Não, porque ele queria ungir. E você sabe, né, que eu sou de outra religião, mas eu respeitei, mas ungir por quê? Eu falei, rapaz, nós somos ungidos. Ele, nós? Eu falei, sim. A religião quem escolheu foi você. Até então eu não posso dizer quem é e quem não é, mas eu posso lhe dar a Bíblia, que está lá em 2 Coríntios 1:21. Não é o versículo que eu vou ler para vocês, mas só para título de curiosidade eu disse isso aqui a ele, e explicar que o caminho e a verdade e a vida nos traz clareza, na maioria das vezes a gente não se atenta. 2 Coríntios 1:21. E aí eu mostrei a ele e expliquei rapidamente quem foi que nos ungiu. Foi o caminho, a verdade e a vida. Mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu, olha o emprego do verbo, nos ungiu, não nos ungirá, é Deus. E o que é que acontecia no primeiro século da era cristã? Os reis, sacerdotes e situações políticas, porque o óleo ungido, e na semana, né, diz que na semana da Páscoa Jesus foi ungido. Mas Jesus foi ungido e você tem que ser ungido para quê? Porque o óleo era para cura, né? O óleo era voltado para a morte, o óleo era para os judeus. Se eu não me engano, está em Êxodo 20, 33, 31, 32, 33. Vai dizer que você não pode ungir nenhum estranho. E sabe quem é o estranho? É quem não é judeu. Se eu não me engano, está em Êxodo 20, 33. 31, 32, 33 fala sobre a unção do óleo, propriamente dito para eles, e para os reis e os sacerdotes. E eu fui explicando a ele. Falei, eu vou colocar esse assunto dentro do caminho e a verdade e a vida. Só que ungido significa Cristo e tudo apontava para ele. E nós somos dessa época, e nós, os eleitos, nós somos ungidos por Cristo. Ele nos ungiu. Ele trouxe o quê? O espírito da alegria. O espírito do amor. Naquele time, os reis e os sacerdotes da época, ordenado por Deus, Davi foi ungido, mas ordenado por Deus. Não era qualquer um. Então, quando acontece ali na semana da Páscoa judaica, Jesus ele é ungido para a morte. Acontece ali, é a morte. Era propriamente dito da época. Quando você vai lá em Hebreus 9, lá nos últimos versos, ou você lê Hebreus 9 todo, Hebreus 5 e Hebreus 9, vai dizer que Jesus é superior à primeira aliança, e Hebreus 9 vai dizer que Jesus é maior do que os ritos judaicos. Era um rito judaico. Por isso que ele diz que ele nos ungiu. Aí eu expliquei a ele, mostrando a Bíblia. Ele, é verdade. Porque hoje não tem sacerdote como cargo pastoral, nem pastor, nem bispo, nem nada disso. São dons, não cargo, não ofício, que era um ofício, um rei, um sacerdote da época. Uma pessoa
da área política era ungido. Quem estava enfermo era ungido, era derramado óleo. E hoje o homem, que é o estrangeiro, que são pessoas que não são judeus, né, pega e atualiza para os dias de hoje e queria ungir ele, por quê? Aí eu expliquei a ele, independente da sua religião, que eu respeito, 2 Coríntios 1:21. Nós somos ungidos, ele nos ungiu. Quando ele disse o quê? Está consumado. E lá em Provérbios 8, está aqui a palavra. Buscar o caminho é isso aí. Provérbios 8. Qual é o verso que eu botei aqui? 32. Agora, pois, filhos, ouve-me, porque bem-aventurado, felizes serão os que guardarem os meus caminhos. Bem-aventurados são os que guardarem os meus caminhos. Bem-aventurados são os que os confiam em mim. Bem-aventurados são os humildes de coração. Bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram, e guardam os meus caminhos. Os caminhos do Pai não traz dores. Os caminhos do Pai traz sabedoria, traz conhecimento, traz paz, excede todo entendimento. E é isso que eu estou aqui como um mero mortal, que nem vocês, dizendo que está tudo incrível. E agora, bem felizes são vocês que buscam cedo o caminho do Pai. Ungidos com este Espírito. É só verificar a mensagem e ir na Bíblia. Sobre Êxodo, se eu não me engano, quando ele fala aqui, eu vou olhar rapidamente, Êxodo 20, acho que é 20. Não, não é 20. É Êxodo... eu vou lembrar e vou deixar aqui, como a título de curiosidade, como no rodapé dos comentários. Mas está lá em Êxodo 31, 32, 33, eu não lembro qual é agora. Tudo incrível que fala sobre esse óleo. Talvez você tivesse dúvida. E quando falarem para você, eu vou te ungir, você fala, eu já sou ungido. No primeiro século da era cristã, eles ungiam dentro de um propósito que Deus mandou para os judeus. Não era atemporal, era circunstancial. E tudo apontava para Cristo, que disse, com aquela coroa, acabou. Vocês são ungidos, os eleitos. E quem é que não é? A gente não tem direito de julgar. Pelo fruto, conhecereis a árvore. Árvore boa gera fruto bom. E a gente não julga, a gente pega só o fruto bom dela. A justiça, a colheita de cada um, é de acordo com ele e o Pai lá no plano vertical. Tudo incrível, ungidos com o espírito da alegria, do amor, da paz, da justiça que se manifesta em vocês. Até amanhã. E amanhã vamos falar sobre o pão, o partir do pão, que é isso que nós fazemos aqui. Vamos entender sobre fazer isso em memória de mim. Tá pronto? Na permissão do Pai, amanhã a gente vai falar. Graça e paz.